O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. A curiosidade é como que se calcula a inclinação do telhado de uma casa. Cada casa que você vai colocar lá um tipo de telha, dependendo do tipo de telha, tem uma inclinação, certo? E se você fizer a inclinação errada, vai dar infiltração, entrada de água de chuva, enfim, tá bom? Então, a ideia nessa curiosidade aqui é mostrar como é que é feito esse cálculo, mostrar a fórmula, né? Mas como que chega nessa fórmula, tá legal? Então vamos lá, dá uma olhadinha então no material que eu preparei para vocês, vamos lá? Então lá, inclinação do telhado, então entenda-se por ângulo. Claro, você fala inclinação, é o ângulo, tranquilo? Tá, então vou fazer o seguinte, aqui está a minha casa, imagine eu traçando a laje ali em vermelho. Ali é a laje, certo? E quando se fala em inclinação, é em relação a isso ali, ó. Ó, ali está o ângulo. É essa a inclinação, tá? Eu tenho que saber que tipo de ângulo que eu vou colocar ali, tá? Se ele vai ser um ângulo de 30 graus, de 15 graus, depende do tipo de telha, ok? Pois bem, pasmem vocês, quando se fala que a inclinação é o ângulo, na tua cabeça eu tenho certeza que vai ter passado a ideia de graus, né? Tantos graus, ou radianos ninguém usa, mais em graus, né? Pasmem, olha lá, os fabricantes de telhas não fornecem as informações em graus, mas sim em porcentagem. Oi? Graus e porcentagem, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aguenta aí, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que o fabricante forneceu que aqui é 30 graus. Desculpa, 30%, tá bom? Bom, aí o que acontece? Com essa informação, a porcentagem, você calcula a altura da laje até a cumieira. Cumieira? O que é cumieira, Bara? Cumieira é a parte mais alta do telhado. Então, se você olhar aqui no meu desenho, olha o pontinho azul que vai piscar ali, ó. Ó, lá é a cumieira, é o ponto mais alto do telhado, tá? E aí você vai traçar a altura. Lembre-se que a altura é sempre perpendicular à base. Vou chamar essa altura de H, pode ser? Bom, se você notar, eu formei aqui um triângulo, ó, em azul. Um triângulo retângulo. Enxergou ali? Então faz o seguinte, eu vou pegar esse triângulo retângulo, vou passar para baixo só para não carregar a figura. Então tá lá, ó. Formei esse triângulo. Já sei da informação que aqui é 30% H. E eu vou chamar isso aqui de base B. Olha lá na casinha, é a mesma base B que está piscando ali. Tudo bem? Você concorda que essa base B é fácil de calcular? Está na laje, está na horizontal, pega uma fita métrica e mede. Isso é fácil. Mas como é que eu calculo essa altura? A gente usa essa fórmula aqui, a gente. Os fabricantes, mestre de obras. A altura H é calculado pela porcentagem vezes a base. Boa, Bara. Como é que faz essa conta? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chutar para essa base, por exemplo, 4 metros, tá bom? Então daqui até aqui tem 4 metros na figura, tá bom? Substituindo, vai ficar assim. H igual a 30% vezes 4, 30% é 30 sobre 100 vezes 4, que dá 120 sobre 100. Altura, 1,20 m. Então eu já sei que a coluna, que é a minha altura aqui, né? Então a madeira que eu vou ter que cortar para colocar aqui, ela tem que ter 1,20 m. Pronto. Você já tem o tamanho da base, calcula, corta a madeira 1,20 m, daí é só colocar essa outra ripa aqui, tá bom? Aí tem a inclinação correta que o fabricante forneceu. Mas você podia estar se questionando, né? E essa fórmula aqui? Como é que ela surgiu? Então olha lá, presta atenção. Olha lá. Interrogação. Da onde que veio essa fórmula? Tá bom? Veja. Nessa fórmula aqui, eu vou pedir para você isolar o P, que é a porcentagem. Colocar o P em evidência. Então o B, que é a base, está multiplicando, passa dividindo, então tá bom, vai ficar assim, ó, H sobre B. Tranquilo? Bom, vai na figura aqui na casinha. Tá vendo esse ângulo aqui? Vou chamar de ângulo alfa. Certo? Então, obviamente, esse ângulo alfa, agora no triângulo aqui abaixo, é o mesmo. Veja,
quando se fala em inclinação, é ângulo. Qual é a parte da matemática que estuda ângulo? Trigonometria. Tá. Então eu vou pegar nesse triângulo retângulo e vou lembrar das relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Lembra? Seno, cosseno e tangente, aquele negócio de cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, lembra? Pois é, só que nesse triângulo em especial eu vou usar a tangente de alfa. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você olhar aqui na figura, o alfa está aqui. O oposto, cateto oposto, é H. E o cateto adjacente é o B, que é a base. Então fica H sobre B. Tá, Mari, e daí? E daí, olha que vai piscar. Olha lá. Né? São iguais. Então a conclusão que você chega é que a tangente de alfa só pode ser igual à porcentagem, ao P, pois eles são iguais. Ou, se você preferir, a porcentagem é igual à tangente de alfa. Então, aquela porcentagem que os fabricantes fornecem lá para os compradores, né, que é em forma percentual, na verdade está implícito ali a tangente da inclinação que aquele telhado vai formar com a laje. É isso aí, está implícito. Só que ninguém pensa que é a tangente que está sendo usada ali. Tá? Vamos para o seguinte, só para vocês notarem como é que ficaria o cálculo nesse exemplo. Tá? Então, olha lá, no exemplo, eu sei que essa base aqui ó, é 4. E aí a empresa fornece, vamos supor né, que ao invés de fornecer em forma percentual, ele fornece o ângulo que tem que ser formado né, para aquele tipo de telha. Então, o ângulo alfa, 16,7 graus. Você está perguntando, né? De onde que veio esse ângulo? Não te interessa. O empresário forneceu. Não, brincadeira. Na verdade, para esse exemplo que eu fiz aí, chutando 30 graus, 30% e a base 4, eu tive que calcular o ângulo alfa usando uma função chamada arcotangente. Tá? Função arcotangente, que é o processo inverso. Tá? Quando se calcula lá, por exemplo, só para ter uma ideia, quando se calcula, por exemplo, tangente de 45, vale 1. Então, eu posso inverter a situação e falar assim, qual é o arco cuja tangente vale 1? Entendeu? O processo inverso, aí você fala 45 graus. Né? Então, eu fiz o processo inverso. Tá? Por isso que daí, é claro, eu usei uma calculadora, obviamente, para fazer essa conta. Bom, então vamos lá. A empresa forneceu que o ângulo alfa vale 16,7 graus. Então, se você usar a fórmula da tangente, vai ficar assim, ó. Tangente de 16,7 graus é igual a H, altura, sobre 4. A tangente de 16,7 graus é aproximadamente 0,3. O 4 está dividindo, passa multiplicando, a altura 1,20 m. Pronto, está aí. Foi assim que eles fizeram, então, para chegar nessa fórmula aqui, que eles passam para os mestres de obras, enfim, para quem está construindo. H é igual a P vezes B, tá? Dá para usar essa fórmula ou como dá para usar a tangente, desde que você saiba o ângulo, tá? Em termos de logística, o que seria melhor? Claro, essa aqui é melhor. Tá, vou te mostrar por quê, em termos de logística. Ó, imagine na primeira situação usando aquela fórmula, tá? H igual a P vezes B. Ó, o que o mestre de obra vai fazer em primeiro lugar? Bom, em primeiro lugar, ele vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai medir essa distância, né, até... Então, a primeira coisa que ele faz, medir essa distância. Depois, ele vai calcular pela fórmula a altura que é necessária para colocar aquele tipo de telha. Então, ele vai colocar essa coluna, né, que é a altura, vai colocar ali. Bom, feito isso, o cálculo certo, aí é só colocar essa outra ripa aqui, que vai dar exatamente a inclinação fornecida lá pela empresa. Então esse é o procedimento, né? Primeiro, segundo e terceiro passo, né? Agora, imagine se você fosse fazer, dado o ângulo e fosse calcular a tangente. Cara, olha que loucura. Primeiro você, bom, então essa aqui é a forma correta, né? Quer dizer, correta. Em termos de logística, melhor. Outra forma, você calcula aquela distância B. Aí você pega e tem o ângulo que a empresa forneceu, vamos supor. Então tá lá, o ângulo. Através desse ângulo, você vai ter que ter lá um transferidor, ou você vai ter que ter um equipamento que mede ângulo. E aí você vai pegar, cortar uma viga, né? Colocar inclinada.
ali, ó, porque você já tem o ângulo, daí você coloca a viga. Aí eu te pergunto, essa viga, ela vai ser sustentada por quem? Olha lá, ó, ela vai cair. Por quê? Porque você não tem que primeiro colocar aqui a viga, a coluna da altura, senão ela, pô, não tem. Em termos de logística, é claro que aquela é melhor, né? Entendeu? Só isso. Então, tá, essa aqui esqueça, errada. Tá aí, pessoal. Então, essa curiosidade aí foi só uma brincadeirinha para mostrar para vocês que atrás daquela fórmula que as empresas fornecem, tem a matemática ali, a trigonometria, né? Mais especificamente a ideia de triângulo retângulo, tá? E até você poderia ter perguntado, mas como é que faz para calcular daí o tamanho da ripa que vai ser colocada na inclinação lá? Ó, Pitágoras, né? Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados cateiros. Simples assim, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e curtido a ideia, tá? Tchau para vocês!